Hoje eu vou contar como foi meu processo de ficar 2 anos sem relações sexuais e sem masturbação também. Inicialmente, estava em 2019 e estava naquele movimento NoFap, não sei se você já ouviu falar, possivelmente já, que é o movimento de não se masturbar. Passar um tempo, quanto mais tempo você conseguir, melhor. A ideia é que você acesse um poder que está adormecido ali ou que você estaria desperdiçando com essa prática desenfreada da masturbação. Então eu comecei a estudar esse movimento, entender mais ou menos e falei, vou me propor a ficar um tempo. E no começo foi bem difícil, porque a gente briga com o animal, né? A gente quer extravasar de alguma forma, às vezes a gente passa uma semana difícil ou um dia difícil, a gente quer descontar de alguma forma. Principalmente algumas pessoas que já têm hábito, né, de ficar praticando a masturbação com mais frequência. Eu já tive uma época que eu tinha uma certa frequência, né, um hábito bem recorrente. Foi um dos motivos também de ter entrado nesse processo. Então beleza, comecei. Primeira semana foi bem difícil, porque como todo hábito, né, como todo vício, a gente é condicionado a ir em direção a esse hábito, né? Já é uma coisa costumeira, então muitas vezes até a pessoa relata, quem está viciado, que ela atrela determinadas atividades a uma outra. Por exemplo, a pessoa que acabou de almoçar, ela tem que fumar um cigarro, senão parece que o almoço não foi muito bom. A pessoa que teve uma relação sexual também tem que pegar um cigarro. Então, com a masturbação, às vezes a pessoa ela terminou o trabalho ali, ela tem que descarregar, ou antes de dormir também, vou me masturbar para dormir mais tranquilo, mais relaxado. Então, uma série de fatores, né, que foram sendo gatilhados que eu tive que lidar ali naquele começo. Beleza, passando esse momento, essa primeira, segunda semana, eu fui percebendo que o meu autocontrole estava extremamente forte. Eu conseguia dialogar com esse meu desejo, com essa minha vontade, como se eu estivesse em terceira pessoa. Eu enxergava que tinha o meu eu ali, animal, mas eu percebia que tinha um eu superior que estava no comando. Ele sabia que aquilo era errado, eu tinha o poder da escolha, eu podia ceder para o animal ou eu podia me manter firme do que eu sabia que era o meu propósito, o que era importante, o que faria bem para mim. Então, a partir dessas 2 semanas, quando eu assumi esse controle, tudo mudou. Aí foi ficando mais simples, porque é sempre esse início. O início é o cérebro se desacostumando com aquilo que ele estava habituado. Então, ele vai fazer de tudo, é como se fosse uma proteção. Eu quero que você faça isso porque esse é o certo. Você acostumou o seu cérebro. Nós somos seres muito adaptáveis. Tudo que a gente coloca ali, incorpora numa rotina, ela vai fazer parte da gente. E se a gente retira também, é questão de tempo para sumir. Então, talvez você tenha o hábito de se exercitar. Você fica ali 1 ano, sei lá, 5 anos de academia. Você faz todos os dias e já tem aquilo habituado. Talvez você passa 1 mês sem, você joga aquele hábito no lixo. Você não consegue voltar da mesma forma. Vai demandar uma fase de readaptação para o hábito ser recolocado na sua vida, né? Não é o que em algum momento você já tenha tido esse hábito que ele vai voltar num estalar de dedos. Então, passadas essas semanas, ficou numa fase mais de manutenção. Eu não me sucumbia mais, não caía na falha, né? Simplesmente fluiu muito bem, até que chegou nos 6 meses. Eu já vou pular direto assim, né? Porque no meio, claro que houveram algumas tentações, as vontades, mas muito mais controladas. E nesse meio tempo também eu usei o banho gelado. O banho gelado também fortalece muito o psicológico. Você às vezes está num dia mais friozinho, né? Quando está aquele friozinho, aí você fala, nossa, eu preciso de uma água quente e gostosa para relaxar. Só que aí o que você faz? Você vai e entra na água gelada. Você nem pensa
e encara o desafio. Vai passar um caminhão aqui, eu já continuo. Então acontece um fortalecimento psicológico. É como se você for capaz de encarar um banho frio num tempo frio, fica muito fácil talvez você encarar uma reunião que você teria que fazer, que é muito difícil, ou uma conversa mais séria, uma apresentação em público. Então, às vezes as pessoas acham que isso é uma ideia vazia, eu vou entrar numa água gelada, isso é balela. Isso aí é fácil, isso aí não tem significado nenhum. Então por que você não entra e mostra que é fácil? Então por que você não procure se informar mais para entender essas bases psicológicas que estão envolvidas? Então está tudo correlacionado, tanto esse banho gelado quanto esse autocontrole do NoFap. Você fortalece a mente para isso ser levado para as outras áreas da vida. E coincidiu que nessa época eu estava participando de um processo que eu teria que fazer uma apresentação de 2 minutos, se não me engano, só que era em inglês, o que adicionou uma camada maior ainda. Eu já não tinha muito hábito de falar em público, tinha um certo bloqueio e, para minha surpresa, adicionou a camada do inglês. Mas a minha sorte é que eu já estava nesse processo de fortalecimento mental. Como eu já estava no ápice, eu acho que era o 5º ou 6º mês que eu já estava no processo, veio a apresentação, tive minha dificuldade, né, nos dias anteriores ali, me baqueou, só que eu falei, olha a força que eu já obtive, olha o que eu consegui fazer. Não vai ser isso aqui que vai me travar. Escrevi a apresentação, pratiquei, chegou na hora que consegui fazer. Quem imaginaria? Quem tem dificuldade de falar em público e ainda ter que falar um outro idioma? O outro idioma eu já tinha estudado, né? Já tinha praticado um pouco, não era muito fluente, mas consegui fluir ali na hora da apresentação. Mas imagina se eu não tivesse feito esse processo, chegasse lá com a fraqueza mental, me masturbado no dia anterior, tomando meu banho quentinho, relaxante, e chegava lá para apresentar. Eu acho que eu iria embora para casa, falar muito obrigado pela oportunidade, mas eu não vou querer apresentar não. Então, eu senti na pele o real benefício, a profundidade que essas práticas trazem para a nossa vida, né? E aí agora, linkando com os 2 anos sem sexo, né? Porque foram esses 6 meses iniciais, sem a masturbação e também sem o sexo, que eu não tinha parceira fixa e também não procurei ninguém nesse meio tempo. Eu entrei num processo de autoconhecimento. Logo após esses 6 meses, entrei num processo muito profundo de solitude. Então a solitude é você se trabalhar suas emoções, trabalhar o seu interior para você ficar bem com a sua própria presença. Você não precisa de ninguém para te trazer algum afeto, algum bem-estar. Então a sua própria presença já te preenche. Não significa que você não consiga desfrutar bons momentos com as outras pessoas. Isso continua fazendo parte. Mas você fica num estado de indiferença. Se você estiver com alguém, muito bom. Vão haver as trocas, você vai se divertir. Se não tiver ninguém, maravilhoso também. Consigo me divertir sozinho, saio sozinho. Consigo ficar feliz, alegre, assistir um filme sozinho. Então, essa é a solitude. Não sentir esse contraste estando com outra pessoa ou estando com a própria presença, que é diferente da solidão. Solidão é você sentir falta de alguém, sentir que você não é o suficiente, que precisa sempre estar conectado com alguém, que é um sentimento negativo, não é legal, que é o que a maioria das pessoas sentem hoje nas relações, né? Na busca de relacionamentos. Essa busca ela é gatilhada pelo sentimento de solidão. Então, às vezes você se vê em casa querendo fazer alguma coisa, por exemplo, eu estou com vontade de ver um filme, sair um filme no cinema. Mas eu não tenho ninguém,
Quem que eu vou chamar? Ninguém quer ir comigo. Por que você não fala? Ah, eu vou. Eu quero ver o filme. Eu não preciso de ninguém. Estou indo ali para apreciar uma obra, uma coisa que eu gosto de fazer e vou sozinho. Compro minha pipoca, meu refrigerante, tudo sozinho, sem dependência de ninguém nem nada. Então, o grande problema dos relacionamentos vem disso. A pessoa ela é carente, encontra outra pessoa carente e gera dependência emocional. Então, gera ciúmes, gera um excesso de controle, né? Uma possessividade, um querendo prender o outro. Por que acontece essa prisão, né? Por que eu agarro o outro e eu não posso largar? Porque se eu largar eu vou ficar com sentimento de solidão. E a solidão ela é dolorosa para mim. Percebe como que são armadilhas? Então, enquanto a gente não cura essa solidão que está dentro de nós, enquanto a gente não elimina esse sentimento, ele vai regir nossas relações, nossas escolhas e vai fazer a gente fazer más escolhas, vai gerar mais cicatrizes emocionais, mais traumas, tanto traumas nossos quanto nos parceiros que a gente se conectar no meio do caminho. Então, aliado a isso, né, que eu fiquei esses 2 anos no processo de autoconhecimento, eu pude enxergar o que era essa solitude. E eu estava num ápice tão forte dessa solitude que eu não queria me relacionar com qualquer pessoa. Praticamente ninguém. Apareciam pessoas que queriam se relacionar comigo e eu simplesmente falava: não tem interesse, não é o momento, não estou sentindo necessidade. E eu assumi o controle. Percebe como que é diferente? Ao invés de você rastejar e se sujeitar para qualquer pessoa, talvez você ali, saiu na noite e chega alguém e se interessou por você. E você vai e aceita de primeira, sem questionar. Porque você não se deu o valor necessário. Você não está bem consigo mesmo para poder enxergar o seu valor e enxergar que a sua própria companhia, o estar em solitude, é muito melhor do que se forçar alguma companhia só para preencher uma lacuna. Então, mesmo que você possa falar, né, não, mas eu não fico com qualquer pessoa, eu não vou me entregar de primeira, eu espero aparecer outros pretendentes, mas você consegue ficar sem ninguém? Chegou 10 pessoas para você ali, você está no barzinho, 10 pessoas chegaram em você. Você consegue rejeitar as 10? Consegue rejeitar as 20? Você consegue falar que estar sozinho é melhor? É esse que é o objetivo. A plenitude, a completa solitude é isso. Você ter o discernimento, o autocontrole e realmente sentir que a sua presença ela é mais importante do que qualquer coisa. Então comigo chegou nesse nível de várias pessoas querendo se relacionar e eu não via compatibilidade. Não é que você vai ficar uma pessoa snob rejeitando todo mundo, não é por esse sentimento também, aí senão você estaria caindo numa outra falha, um erro, pecando por um excesso ali de soberba. Mas simplesmente porque você está bem, você não precisa justificar para ninguém, ó, tô tranquilo, muito obrigado, isso é muito legal, mas eu não estou no momento, com educação e segue sua vida. Então, o processo é esse, até que chegou um momento que apareceu uma pessoa que estava se conectando comigo da mesma forma, né? Não era um gatilho por solidão, por carência, nada nesse sentido. Chegou um momento que apareceu alguém e essa pessoa estava num processo parecido com o meu, com um nível de maturidade, buscando coisas parecidas, que eu decidi me conectar. Então foi uma escolha minha, não foi uma reatividade, eu não reagi ao ambiente. Eu agi baseado no que eu achei que era o correto naquela hora e me conectei com essa pessoa. Então percebe a diferença? Então esse processo que eu passei, né, esses 2 anos, primeiro esses 6 meses, motivado pelo NoFap, mais o 1 ano e meio, né, que totalizaram os 2, creio que foi a experiência mais importante da minha vida. Uma das, né, tiveram outras também, mas se eu não tivesse passado por isso, eu não teria enxergado a magnitude, esse poder que a gente tem dentro de nós, do autocontrole,
até da própria libido também, que a libido, a gente acha que ela é só sexual. Ah, a libido está alta, então eu tenho que fazer sexo, eu estou com desejo, tesão. Não, a libido é uma energia vital, que você canaliza ela para o que você desejar. Então se você pega essa energia e coloca no trabalho, pega essa energia e coloca para criar um negócio seu, você vai ver o tanto que você vai evoluir em pouco tempo. Pega essa libido e coloca para resolver suas questões pessoais, para se autoconhecer, para estudar, vai ter um salto gigantesco, um salto quântico na sua vida, que você nem imagina. Então a gente tem que aprofundar mais, sair dessas superficialidades, esses conceitos rasos que eles passam, né? Igual eu falei, né? A libido é sexo, o amor é relação sexual. Não, meu amigo. O amor é muito além de qualquer coisa. É até um erro fortíssimo falar que amor é sexo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sexo, ele é uma coisa à parte. Ele pode envolver amor, mas o amor não é sexo. O amor é o amor a todas as coisas, a integração, um somos nós, estamos todos unidos, querer o bem do próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Isso que é o amor, não é essa baboseira que eles ficam falando aí não. Então tem que refletir, a gente tem que aprofundar cada vez mais. Tudo que passam pra gente é apenas a primeira camada de várias. Podem ser que tenha 7 camadas, 20 camadas que a gente tem que aprofundar até chegar na verdadeira resposta que a gente está buscando. Todo filme ou todo livro existem 7 camadas. Aproveitando que eu falei de camadas, né? Então às vezes você lê um livro ali e fala, ó, legal, entendi a mensagem. Até vamos falar um filme, né, que é mais fácil. Você terminou de ver o filme ali com os amigos, aí cada um vai falar, não, eu vi isso, eu vi aquilo, mais aquilo também. Então essas ali são as camadas. Cada pessoa, baseado no seu entendimento, seu nível de consciência e conhecimentos, vai enxergar determinada camada de coisas ou de obras. Então o que a gente tem que fazer é sair dessa primeira camada. Nós somos condicionados a ficar só nela. Já percebeu quando você quer aprofundar num assunto, né? Ah, eu quero devagar mais aqui, falar sobre a filosofia da frase que a pessoa falou ali no filme. Eu quero entrar mais ali na sutileza, aí já começam a te taxar de tá viajando nas ideias, você tá ficando maluco, dependendo das amizades que você tem, né? Você tá com frescura, olha aí, você tá falando de amor. Por que você tá falando de amor? Você é fresco, sei lá, tem vários adjetivos aí que eu não vou nem falar, né, que eles usam. Então, você tem que saber, né, acessar essas camadas independente do que falam também. Isso também remete às companhias que a gente escolhe, né? Se a gente está com essas companhias que nos limitam, nos podam, a gente acaba deixando de acessar essas camadas, elas ficam inacessíveis. O sistema inteiro não vai deixar, não vai querer que você acesse, porque você vai atingir um patamar totalmente diferente das outras pessoas. E isso leva ao quê? Leva a alcançar coisas maiores nessa vida. Até questões materiais mesmo. Quanto mais conhecimento, mais acesso você tem. Então talvez você pega um conhecimento ali que te faça enxergar melhor o comportamento das pessoas e o que levam elas a consumir determinado produto ou serviço, e você vai e trabalha em cima disso para poder conseguir tirar o seu ganha-pão, o seu sustento baseado nesse conhecimento que você não enxergava antes. Você enxergava a camada 1, sendo que você tinha que enxergar a camada 4, por exemplo, 4 ou 5. O assunto deu uma desviada, mas tudo está interconectado, tudo está ligado. Esse período de 2 anos ele vale para qualquer coisa. Tudo que você queira empreender na sua vida, né, toda transformação que você queira passar, é realmente encarar o processo. Você tem que estar disposto a passar um período maior, não necessariamente 2 anos, mas um período que você acha que seja suficiente para que aquilo entre no seu coração. Não é uma coisa mental. Se fosse mental, eu vou ler ali no livro, você viu esse vídeo aqui,
falou, aprendi. Então 2 anos você consegue ter uma transformação. Então eu já consigo também na minha vida. Não, você passou pelo processo? Você vai ter que passar pelo seu processo no tempo que for necessário para aquela informação sair da sua mente, do seu campo mental e chegar no seu campo emocional. E aí sim você consegue colapsar as coisas aqui, né? Fazer as coisas criarem materialidade. Entende como está tudo conectado? Então a mensagem é essa desse vídeo. Coloque em prática, né, todas essas mudanças que você deseja fazer, que você queira implementar na sua vida. Se você também está passando por esse período de dificuldade em relacionamentos ou com alguma compulsão, até por masturbação ou por sexo, se proponha a fazer esses períodos também. Pare também de ficar pulando de galho em galho, né, nos relacionamentos. Não fica se sujeitando a qualquer coisa. Foi até uma coisa que me motivou a escrever o meu segundo livro, que é o Como Encontrar a Alma Gêmea, que eu relato esse processo de solitude com mais detalhes, falo também como eu fiquei mais magnético também, né, nos relacionamentos, como que funciona esse processo, como o universo age baseado nas nossas mudanças de comportamento, qual o segredo ali por trás para a gente realmente encontrar uma pessoa que se conecte com a gente, né, e não mais essas pessoas rasas que a gente fica trocando ali, igual troca de roupa e não leva a nada, né? A gente quer uma pessoa para crescer com a gente, para transcender aqui nessa experiência que a gente está tendo aqui. Beleza? Então eu vou deixar o link ali na descrição também, se você quiser conhecer o livro. E deixa nos comentários aí também as experiências que vocês já tiveram. Dê os seus relatos aí. Se vocês também começarem nessas experiências, vai colocando aí ao longo dos dias o que vocês estão sentindo, que vai ser importante a gente criar esse senso de comunidade, essa rede de apoio para a gente se fortalecer, beleza? A gente se vê na próxima então. Tchau, tchau.